Damos início, então, agora a mais uma sessão da terceira Câmara Civil de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, composto por Carlos Alberto, eu e Antônio, e hoje como convidados, desembargador Guiomar e desembargador Celi, convidados ou convocados, né, porque é técnica de julgamento para os quais participarão, e a nossa procuradora, a doutora Mara Lígia, e os serventuários, agradecendo a presença dos advogados e de quem está nos assistindo pela rede mundial de computadores. Agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, esperamos estar aqui por muitos e muitos anos, se Ele não resolver nos levar antes para a glória nossa. Não é isso? A outra vida é melhor que essa, mas ninguém está querendo nos experimentar tão logo. Muito bem. Foi mandada a ata antecipadamente para todos, e como não houve qualquer manifestação, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Ficam adiados os processos da 6 e 7 da pauta do desembargador Carlos pelos motivos elencados nos autos. Foram deferidas as sustentações orais por cabíveis nos processos 11 da pauta, 10, 12, 17, 14 e 9. Isto porque é de acordo com a ordem dos pedidos dos advogados. Indeferida a sustentação oral no processo 13 da pauta por falta de previsão legal para que isso ocorresse. Vamos agora de imediato ao julgamento das técnicas com os desembargadores convocados. Em julgamento, o 1 da pauta. O 1, 2 e o 3, eles são a mesma coisa, né? Falta de decisão administrativa, de intimação, impossibilidade de ratificação em segundo grau. Eu fui o relator de ambos os processos, provi. Então, nós podemos julgar em bloco os três, não tem sustentação oral, né? Sim. Nenhum dos três? Podemos jogar em bloco os três, né? Podemos. Então, 1, 2 e 3 em votação, por ser matérias similares ou idênticas. Eu provi os três, o desembargador Carlos e a desembargadora Antônia desproveram. Como vota o desembargador Guiomar? Eminentes pares, eu tive a oportunidade de examinar essa matéria e na nossa Câmara está prevalecendo o entendimento segundo o qual a distribuição dessa natureza de ações necessita previamente a demonstração de que tenha ocorrido o pedido administrativo, até para demonstrar a resistência, né, a pretensão resistida para justificar a propositura da ação, que, aliás, é uma das condições da ação, é exatamente ter uma pretensão resistida para gerar o direito de ação. E eu, nesse particular, embora respeitando o ponto de vista do eminente relator, mas eu estou me afinando com o voto proferido pelos votos divergentes, e nesse sentido que estou votando, para negar provimento ao recurso. Matéria conhecida, me parece que não demora lá. Faço minhas palavras do desembargador Guiomar para acompanhar a divergência. Então, tá bom. Fica estabelecido, então, que para as ações é necessário que haja o pedido administrativo adrede, antes de entrar com a ação, não podendo ser, no curso da ação, ser baixada de diligência para tanto, como eu havia admitido. Então, por maioria, recursos desprovidos. 1, 2 e 3. Notação, tá certo? Eu não havendo mais participação do desembargador Guiomar nem do desembargador Celi, fique em agosto, aliás, no dia 6 de abril. Muito obrigada, bom trabalho para vocês, até a próxima. Significa dizer que até agosto, né? Fique em agosto. As minhas convocações para a técnica agora, então, mês de agosto eu trago o voto. De acordo com o quê? Gente, um abraço, foi um prazer em revê-los, doutora Mara, Antônia, senador Dirceu, Carlos Alberto, um abraço. Senador Serli, minha colega, um abraço. Abraço, vai com Deus. Deus abençoe. Vamos, então, dando sequência, conforme a nossa pauta adredemente elaborada, vamos julgar agora os pedidos de vista da sessão passada.
Eu pedi vista do 4, a desembargadora Antônia, a relatora, proveu, o desembargador Carlos aguarda. 4 da pauta. Deixa eu só tirar aqui. Eu pedi no VN a desembargadora Antônia, já vou antecipar, estou acompanhando o voto do desembargador Dirceu. É aquele caso da loja, do shopping. Isso. É isso daí. Isso. Então, eu mandei cópia do voto, já que é do costume dessa Câmara disponibilizar. Analisei a questão à luz da pandemia, da situação econômica. Ele tinha um contrato com tempo determinado, veio a pandemia, ele ficou, por um longo período, capengando, digamos assim, trabalhando à luz da pandemia, da falta de... Mesmo o shopping aberto, ninguém ia no shopping por precaução ou por orientação. Quer dizer, foi um período de desconforto econômico. Quer dizer, houve o mínimo minimorum. Voltou a pandemia, ele sempre pagou por inteiro o aluguel do shopping, da coisa. Então, por isso eu acho que... E como ele quer só uma prorrogação desse contrato por um período para se livrar das dívidas ou captar recursos para soerguer, eu acho que nada mais justo que haja um equilíbrio contratual com ele vai pagar o aluguel de acordo com as cláusulas convencionadas, inclusive com os reajustes que tiver. Ele não está pedindo para reduzir nada, ele só está pedindo para prorrogar, para ele tomar um fôlego, para que se ele saindo de lá, até vai para algum outro lugar, com algum recurso que, após pandemia, que nós estamos vendo hoje. Por isso, eu peço bem a relatora e estou mantendo a decisão do primeiro grau, por isso, desprovendo o agravo. O senador Carlos já até manifestou, que vai me acompanhar. Excelência, se me permite, como eu disse que também era oportunidade de eu refletir sobre a matéria, que é matéria nova para nós, li o seu voto, desembargador Dirceu, seus argumentos também me convenceram, eu estou agora retificando o meu voto para manter a decisão de primeiro grau, como o senhor, assim, o desembargador Carlos votaram. A teoria da imprevisão do senhor muito bem relatada e muito bem fundamentada. Aí. Muito bem. Então, volta para a senhora emenda. Estamos em paz, com a nossa consciência, pelos nossos votos. Então, unanimidade, agravo desprovido, né? Desprovido, que é da outra parte, tá certo? Então, tá. Agora vamos para o segundo voto, vista... É o 5º da pauta, o desembargador Carlos desproveu, a desembargadora Antônia aguarda. É aquele caso do cartão de crédito, né, desembargador Carlos? Exatamente, esse mesmo. Exato. Eu li o seu voto, reli, mandei cópia do meu voto para Vossa Excelência, para o desembargador Antônio, e embora eu tenha a convicção de que na consignação deve ser feito o de menor custo para o consignante, para o consignado, aliás, mas nesse caso ela recebeu o cartão, usou o cartão, negociou, houve uma manifestação expressa, clara, de que realmente o voto de Vossa Excelência está, ao meu ver, sem sombra de dúvida, de acordo com a fina jurisprudência e a legalidade do caso. Estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Antônio. Eu também acompanho o relator, Excelências. Então, resultado, recurso desprovido à unanimidade. Agora nós temos nossos julgamentos em lista. Eu consulto a doutora procuradora se tem alguma ratificação ou retificação, ou se ratifica todos os pareceres. Excelência, são 3 pareceres que participam. Eu, ressalvando a sustentação oral, eu ratifico. Então, fica ratificado dos em lista, né? Tá certo? Então, em lista é porque nós não temos ninguém que vai sustentar. Desembargador Carlos. Eu só tenho o 8, que o 8 é uma apelação que eu estou desprovendo. Desembargador Antônio, de acordo, também estou, então, recurso desprovido.
Eu tenho, os dois meus são sustentação oral, então eu não posso votar em lista, tá certo? Desembargador Antônio. Obrigada, Excelência. Eu também disponibilizei os votos. O 13, incidente rejeitado. 15, recurso parcialmente provido. 16, recurso desprovido. 19, recurso provido. 20, recurso desprovido. Então, fica anunciado o resultado da unanimidade de acordo com o voto da senhora relatora. Nós temos agora os processos com sustentação oral. Começa pelo número, da minha relatoria, é o agravo número 11 da pauta. Ambas as partes pedem a sustentação oral. Dr. Emerson Soares Mendes, pelo agravante, e Dr. Marco Aurélio Mestre Medeiros, pelos agravados. Eu consulto com o Dr. Emerson e o Dr. Anderson se dispensa, Dr. Marcos, aliás, se dispensa o relatório. Sim, Excelência. Pela agravante, dispensamos o relatório, Excelência. Sim, Excelência. Então, podemos começar a sustentação oral pelo Dr. Emerson, pelo prazo regimental. Boa tarde, Excelências. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a tutela cautelar provisória, em que o magistrado OACO deferiu a tutela para sobrestar o andamento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade judiciária e dos efeitos do protesto do título levado a cabo pela agravante. Excelências, trata-se de uma operação em que houve emissão de uma cédula de produto rural em 24 de 4 de 2017. A pedido dos agravados, conforme e-mail que acostamos aos autos, houve a renegociação das condições financeiras. Segundo a alegação dos agravados, isso se daria porque precisavam de um fluxo de caixa maior, uma vez que estavam tendo maiores oportunidades negociais e excelentes oportunidades negociais para que pudessem, então, aproveitar essas oportunidades e alavancar o seu negócio. Isso ocorreu em agosto de 2019, quando as partes celebraram o primeiro aditivo à cédula de produto rural. Portanto, muito antes do início da pandemia, que ocorreu em março de 2020. Excelências, mais uma vez, friso, a renegociação somente ocorreu por expressa solicitação dos agravados e para facilitar-lhes o fluxo de caixa. Além disso, Excelências, os agravados não demonstraram qualquer nexo de causalidade entre a pandemia que iniciou posteriormente à renegociação, ao fluxo de caixa deles. Trata-se, na verdade, de inabilidade administrativa dos agravados. Além disso, Excelências, todos os encargos foram devidamente pactuados e estão devidamente previstos na cédula de produto rural, nos demais instrumentos que envolvem toda essa operação financeira e nos aditivos à cédula de produto rural. Além disso, Excelências, não podemos esquecer que nós não estamos lidando com um consumidor hipossuficiente, nós estamos lidando com empresários que partem daquele pressuposto, daquele padrão de homem de negócios ativo e probo do direito comercial, de maneira que é relevante a manutenção das condições contratuais e cambiais devidamente pactuadas, sem qualquer vício do consentimento, tanto que os agravados jamais alegaram alguma espécie de vício do consentimento na celebração de todos esses instrumentos. E, além disso, Excelências, não podemos esquecer que a declaração de vencimento antecipado, tal como feito pela agravante, está expressamente prevista na cédula de produto rural e nos demais instrumentos contratuais também. A consolidação da propriedade fiduciária por procedimento extrajudicial também tem previsão, não só nos instrumentos celebrados, mas tem previsão legal. O protesto do título não adimplido tempestivamente também tem previsão legal, tem permissão legal. Portanto, não houve nenhum abuso no exercício desses direitos legais e contratuais previstos em favor da agravante, Excelências. Além disso, não podemos esquecer que os agravados, eles confessam categoricamente que são inadimplentes e, mesmo notificados para sanar o inadimplemento no prazo de cura previsto, nada fizeram. Portanto, Excelências, a data máxima vênia, a tutela concedida pelo magistrado OACO foi equivocada, não possui amparo legal, nem contratual, nem nos instrumentos que foram celebrados entre as partes, de maneira que
a agravante requer, em primeiro lugar, que seja colhida a preliminar de falta de causa de pedir próxima e remota, e, na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar, que seja dado integral provimento ao agravo para reformar a decisão de primeira instância, cassando a tutela concedida. Muito obrigado, excelências. Boa tarde. Obrigado. Agora a palavra com o advogado Dr. Marcos. Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos. Doutor, quem vai fazer a sustentação sou eu, Sérgio, tenho subestabelecimento nos autos. Pois não. Doutor, depois dessa belíssima introdução feita aí pelo Dr. Emerson, eu quero só levantar um caso que ele está equivocado. Nós respeitamos, sim, todas as leis, tanto que a lei da arbitragem, no seu artigo 22, parágrafo A, ela diz exatamente que antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Então, como na CPR, em página 17, tinha, item 6, tinha essa cláusula, nós recorremos ao Instituto Tribunal de Arbitragem. E essa eficácia cessaria em 30 dias. Mas já instituímos o Tribunal de Arbitragem, já demos início no Tribunal de Arbitragem, que a parte, não sei por qual motivo, já impugnou os árbitros. Então, se eles quisessem toda essa agilidade, poderia ter prosseguimento no Tribunal de Arbitragem. Isso é simplesmente o que eu venho alegado, Excelência, que nós seguimos as leis, nós cumprimos com todos os requisitos da CPR, não cabendo as alegações do Dr. Emerson. Muito obrigado, Excelência. Pois bem, eu encaminhei voto, como já amplamente noticiado nesta Câmara, aos pares, e estou mantendo a decisão agravada com a seguinte ementa. Agravo do instrumento, tutela cautelar antecedente, decisão que determinou a suspensão dos efeitos do protesto e da consolidação da propriedade fiduciária, pendência de instalação do procedimento arbitral acordado, possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, tutela de urgência deferida, presença dos requisitos previstos do artigo 300 do CPC, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. Realmente, há uma cláusula de tribunal arbitral Brasil-Canadá, a parte tem que se recorrer dessa cláusula para o mérito da questão da discussão em torno das cédulas. No entanto, as matérias cautelares de urgência podem e devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário durante ou até mesmo antes da instauração do juízo arbitral. E foi isso que fez o juiz Acó, concedendo a antecipação, a tutela, para negar efeitos ou suspender os protestos, enquanto não se decide o mérito da causa em tribunal próprio. Então, votei nesse sentido. Desembargador Carlos. De acordo. Desembargador Antônio. Excelências, eu, como já tive um caso semelhante, eu vou pedir vênia para pedir vista dos autos e poder refletir melhor sobre a matéria. Muito bem. Então, fica adiada a conclusão do julgamento após o voto do relator e a aquiescência concordância do primeiro vogal. Ou aguarda, desembargador Carlos? Já vota ou aguarda? Não, eu faço pedir vista à desembargadora Antônia, eu vou aguardar o voto do Então fica o desembargador Carlos aguarda, tá certo? Será votado na próxima sessão de videoconferência, passando esta próxima quarta-feira, dia 13, salvo engano, dia 20 de abril, né? 20 de abril. Véspera do nosso feriado. Tá certo? Então, vamos chamar agora a julgamento. Presidente,
Senhor presidente, só um minutinho. Pelo que eu vi aqui, eu deixei de falar o 18 da pauta, se me permite. Eu pulei o 18, que é de lista, recurso conhecido e desprovido. Então, fica a anotação e a unanimidade. Então, tá. Agora vamos para o 10 da pauta. É o RAC 101-6661. É relator, desembargador Carlos. E acredito que com a emenda o doutor Antônio Roberto Gomes, que é advogado do apelado, concorde com o resultado do seu voto. Doutor Antônio está na tela? Boa tarde, Excelência. Você é advogado do apelado, né? Isso, Excelência, dos apelados, no caso. Eu só estou confirmando que está anotado aqui, mas para evitar qualquer conflito. Desembargador Carlos, ele é advogado do apelado. Só fazendo uma anotação, como o Ministério Público comunicou agora há pouco, foi juntado, né, um parecer nesse caso, certo? Perfeito, eu já até vi ele lá. E o parecer é pelo desprovimento, certo? Isso? Correto, desprovimento do recurso, correto. Ok. Ratifico. Ratificado, a emenda ficou assim: seguro obrigatório de PVAT, morte da segurada, indenização, herdeiros, cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa, prescrição, preliminares afastadas, nexo de causalidade demonstrada, sentença mantida, recurso desprovido. Muito bem. Então, anunciado o resultado, consulto o doutor Antônio se concorda e abre mão de... Abre mão não, já sustentou, porque foi até desprovido. De acordo? Excelência, eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, os demais nobres julgadores e os demais presentes, e informo que eu declino da minha sustentação frente ao resultado já publicado. Então tá, obrigado, fique com Deus. Eu que agradeço, bom seguimento de julgamento a todos. Agora, o doutor Ivo Marcelo Espídola faria a sustentação oral no processo 12 da pauta, número 1274, é um recurso de apelação civil, ele é advogado do apelante, certo? E eu estou provendo o recurso. Você é advogado do apelante, quer dizer, só para confirmar. Doutor Ivo. Desembargador, o doutor Ivo, ele declinou da sustentação oral. Então, o recurso provido, né? Não há parecer nesse caso? E se houver, fica ratificado, né, doutora Amaro? Então, não havendo qualquer manifestação do voto adredemente enviado, fica recurso provido à unanimidade. Agora, a desembargadora Antônia também tem o voto. Aliás, agora é desembargador Antônia. É o doutor Elton agora. Elton Carlos, que segundo consta aqui também deverá declinar, é o 17 da pauta. Ele é advogado do apelado, certo, doutor Elton? Boa tarde, Excelência. Eu estou substituindo o doutor Elton. Tem subestabelecimento nos autos? O senhor tem, né? Uhum. O senhor é advogado do apelado, certo? Isso, da Allianz Seguros. A desembargadora Antônia, então, vai se manifestar e Vossa Excelência, seguido, manifesta-se. Pois não, desembargadora? Ok, obrigada, Excelência. Lendo apenas ementa, apelação civil, ação de regresso, pedido de ressarcimento da seguradora contra a concessionária de energia, equipamentos danificados, oscilação de energia comprovada, termo inicial dos juros a partir do desembolso, recurso desprovido. Eu estou de acordo, doutor Carlos, também. E o senhor, doutor Diego, está de acordo? Estou de acordo, Excelência. Eu agradeço. Declina? Declina. Então, tenha um bom dia. Fique bom com dia. Deus. Muito obrigado. Amém. Agora nós chamamos a julgamento 14 da pauta, é o recurso de agravo instrumento da desembargadora Antônia, doutor Giancarlo Leobetti, que é advogado do apelado, do agravado. Então, doutor Giancarlo está na tela? Doutor Giancarlo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Boa tarde. Dispenso. Então, o senhor capricha na sustentação oral, por favor. Pelo prazo regimental de 15 minutos. Possui subestabelecimento nos autos?
Sim. Sim, desembargador, ele juntou agora, antes do início da sessão. Está requerendo aqui. Ele não é substituído, ele é o próprio, ele é advogado dos autos. Excelência, só por uma questão de ordem, não há pedido de sustentação por parte do agravante? Aqui na papeleta não consta pedido de sustentação oral, só de Vossa Excelência. Tá. Não houve pedido. Certo. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora, doutora Antônia Siqueira, excelentíssimo senhor desembargador Dirceu dos Santos, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, quero aqui render os meus sinceros cumprimentos a vossas excelências. Esse caso, ele já vem se arrastando na justiça desde 2014 e neste tribunal há mais de 2 anos. No juízo de piso, trata-se de uma ação reivindicatória, proposta em desfavor do agravado, em que o agravante foi emitido na posse na sentença de mérito, 4 anos após. A ação foi proposta em 2014 e o agravante foi emitido em 2018, através da antecipação de tutela na sentença de procedência de mérito da ação reivindicatória. O agravante apelou dessa decisão e, com o voto da relatora e a unanimidade, o tribunal reconheceu uma nulidade dos autos em razão da falta de citação de uma das cônjuges do agravante, de uma das cônjuges das partes, porque existem mais 2 partes no processo, mais 3 partes no processo, e acabou anulando todo o processo desde a citação. Desta decisão, que foi unânime, o acórdão, o agravante interpôs embargos de declaração, que foi julgado unânime. Deste embargos, ele interpôs outro embargos. Desse outro embargos, ele interpôs outro embargos. Até que o desembargador Zuquim, eu acho que no 3º embargos, mudou o voto e veio a técnica a qual foi julgada procedente, mantendo a decisão de cassação da sentença, mantendo o acórdão por 4-1. Nesse sentido, o agravante apresentou um recurso especial, excelências, ao STJ, e a vice-presidência, na análise do recurso especial, entendeu pela inadmissibilidade em razão da intempestividade, em razão do que o último embargo de declaração não foi sequer conhecido. E a desembargadora relatora, a desembargadora Antônia, foi taxativa em seu voto, enaltecendo, avisando a parte que se tratava de embargos protelatórios, enfim, mas a parte não parava de apresentar embargos, inclusive falando situações totalmente absurdas de Polícia Federal, de deputado envolvido no processo, situações que não têm qualquer tipo de nexo com o processo. E, diante da inadmissibilidade do recurso especial, nós apresentamos no juízo de 1º grau um pedido de cumprimento provisório de sentença, oferecemos um calção e, posteriormente, pedimos a desistência do calção em razão da inadmissibilidade do recurso especial, conforme prevê o artigo 521 do Código de Processo Civil. E assim foi feito. O juízo de piso determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravante, em razão da anulação da sentença desde a contestação, e determinou que ele fosse reintegrado. Desta reintegração, excelências, o agravante apresentou este agravo de instrumento, alegando que a área tinha sido arrendada. E a desembargadora relatora entendeu que deveria ser suspensa em razão de que havia o contrato de arrendamento e haveria, nesse
nesse caso, a obrigatoriedade da prestação de caução para que não houvesse um dano irreparável. Só que aqui, excelências, com a devida vênia, a douta relatora, que caminhou tão bem durante todo esse processo, nós entendemos que a decisão deve ser reformada e o agravo deve ser julgado improcedente. Por quais motivos? Primeiro, excelências, essa área ela está em litígio desde 2003, quando o agravante José Martinelli apresentou ação possessória contra Enedilson Granja, antecessor do agravado, certo? No qual o seu José Valentim, agravante, perdeu a ação possessória e que transitou em julgado. Em 2014, ele ajuiza a ação reivindicatória. Então, a ação, o imóvel está em litígio desde 2003. O arrendatário da área, que foi objeto de fundamento para suspensão do cumprimento provisório de sentença, ele é vizinho do imóvel. E ele relata num boletim de ocorrência, datado de 2018, que ele tinha conhecimento que a área há muito tempo estava em litígio, porque ele é vizinho lindeiro. Então, se a área está em litígio desde 2003 e ele vai à delegacia como arrendatário e fala que já tinha conhecimento que a área tinha litígio, ele não pode ser considerado terceiro, nos termos do artigo 109 do Código do Processo Civil. A decisão que atingir a parte principal vai atingir a parte que alienou o direito litigioso. Nós não podemos, se assim eu for, desembargadora, com todo o respeito, daqui para frente as pessoas vão fazer contrato de arrendamento de 20 anos e nas discussões possessórias nunca vão se findar, porque vai ganhar ação e vai proteger o arrendatário. Então, o direito aqui é um direito litigioso, ele não é terceiro, não altera a legitimidade, e isso já está pacificado no Tribunal de Justiça, neste egrégio tribunal, e não podemos, de forma alguma, agasalhar essa tese, porque vamos abrir um precedente muito perigoso e uma insegurança jurídica, porque daqui para frente, se manter isso, as pessoas vão começar a fazer contrato de arrendamento e, numa disputa judicial, vai permanecer o arrendatário no imóvel e a parte recebendo o arrendamento? Não pode. Viola o artigo 109, é alienação de direito litigioso, ele tinha conhecimento, o imóvel está em litígio desde 2003, a ação foi interposta em 2014, a pessoa foi emitida em 2018, ele fez o contrato de arrendamento em 2018. Ele não tomou o zelo e o cuidado de ir no fórum e tirar as certidões que se exige, que é o comportamento que se espera do homem médio, para ver se a área está em litígio ou não. Ademais, excelências, essa área está embargada pelo IBAMA desde 2011. E ele vem plantando na área. A área está embargada, ele sequer poderia plantar neste imóvel. Outra situação, excelências, que aqui eu quero trazer ao conhecimento, é que o juízo de piso determinou que ele depositasse o valor do arrendamento em juízo e ele não depositou. Inclusive, pedimos agora a aplicação de multa diária, o bloqueio das contas online dele, do arrendatário, porque descumpriu a ordem judicial. E não bastasse isso, desembargadora Antônia, desembargador Dirceu, nós oferecemos um calção. O calção está nos autos, embora entendemos que não há necessidade do oferecimento de calção para garantia, porque o recurso especial é intempestivo, nós oferecemos um calção que até o presente momento não foi analisado. Ele está tendo renda deste imóvel desde o ano de 2018, recebendo arrendamento. Meu cliente tem posse transitada e julgada desde 2003. Ele tem o direito à exceção de uso capião e até o momento está fora da posse, sendo determinado por esse tribunal a cassação da sentença de primeiro grau que emitiu o agravante na posse do imóvel.
Então, nós não podemos conceber que um contrato de arrendamento feito em área litigiosa venha a ser uma condição para manter a parte que perdeu o processo na posse do imóvel. Então, com essas palavras, Excelências, eu peço que seja imediatamente, que seja julgado improcedente o agravo e que seja imediatamente revogada, determinada que o agravado, que se cumpra o mandado de reintegração no cumprimento provisório de sentença. Subsidiariamente, que seja acatado, se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja acatada a caução real. Com essas palavras, eu agradeço. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Desembargador Antônio, com a palavra. Obrigada, Excelência. Cumprimento o nobre advogado pela sustentação, muito bem explanando toda a situação fática, mas eu me sinto na obrigação, até num dever de não justificar o voto, mas explicar melhor a situação destes autos, que as peculiaridades que precisam bem ser esclarecidas. Até para o nobre advogado, uma vez que eu acredito que os colegas devem se lembrar muito bem desses fatos, que começou, como ele disse, em 2003, uma reivindicatória, que essa reivindicatória foi julgada improcedente, uma possessória, que foi julgada improcedente, entrou-se com a reivindicatória e foi julgada procedente. Aqui, no Tribunal de Justiça, arguiu-se uma preliminar de nulidade da citação da cônjuge varoa e, inicialmente, foi realmente uma decisão unânime pela nulidade desses autos, uma vez que não houve a citação por tratar-se de uma ação petitória, cuja a citação era obrigatória. Entraram com embargos e no quarto embargo, salvo engano, o desembargador Zucchini, na época compunha a Câmara, e entendeu que não haveria, deveria se sobrelevar essa questão dessa citação, porque dizia que, inclusive, era provado que a esposa nem mais convivia com um dos réus, ou não tinha posse sobre... Enfim, que não seria parte. Mas como se tratava de uma questão objetiva, é um elemento essencial numa reivindicatória, um requisito, foi para a técnica e foi, então, decidido pela nulidade, por essa questão de direito, por essa questão objetiva. Bom, esse processo, então, eu acho que está ainda sub júdice, com recurso no STJ. Agora, em razão desta decisão nossa do tribunal, o magistrado, lógico que bem interpretando, entendeu o seguinte: bom, anulou, não existe a reivindicatória, voltou a ser o estado quo, determinou o retorno dos, aqui, apelantes e agora agravados para ingressar na área. Mas em 2018, quando o juiz tinha proferido a sentença julgando procedente a reivindicatória, determinou a emissão na posse dos apelantes, dos apelados, né? Dos agravantes. Agora agravantes. Bom, o que está acontecendo, Excelências? Em razão das peculiaridades, como nós analisamos uma questão de direito, a questão da nulidade, em que foi muito debatido isso, se haveria a obrigatoriedade da citação ou não da cônjuge varoa, a questão da posse, ela está muito bem discutida nos autos e, logicamente, com essa citação, se nula mesmo, entendeu, o superior vai voltar lá. Eu entendo que a melhor solução agora é manter
os reivindicantes na posse, como já foi determinado desde quando foi julgada procedente, e assim se manter até a decisão final nesses autos. Eu mandei o voto para Vossas Excelências, é esse o meu entendimento, que para... Excelência, só por uma questão de ordem. É por isso que eu estou votando pelo provimento do recurso, julgando prejudicado o agravo interno. É esse o meu voto, Excelências, e que já disponibilizei. Excelência, por uma questão de ordem. Questão de ordem, de fato. De direito? Questão de direito. De fato. Desembargador Antônio. É que eu não estou entendendo a desembargadora, porque Mas se julgar... Ela tá explicando para os pares. O senhor já fez a sua sustentação oral. Ela está explicando para mim e para o desembargador Carlos. E o senhor está ouvindo, e se eu não gostar do resultado, por qualquer motivo, poderá usar o instrumento legal. Agora, aqui, nós estamos votando. Porque ela quer manter na posse, mas não tem... Não, ela já manteve, ela votou, a desembargadora votou... mas até que momento? É isso que eu não consegui entender. Provendo o agravo, tá certo? Até que momento? Isso, né? Excelência, é o seguinte, manter a situação como está desde que os reivindicantes foram emitidos na posse. Assim, eles vão ficar até a decisão final deste processo, que depende, então, de recurso. Eu concordo com o seu voto, até porque eventual prejuízo deverá ser resolvido em perdas e danos com compensação para ambas as partes do que fora feito e usufruído, dentro dos limites da lei, desse caso. Alguém tem que ficar na posse. Esse fato de você estar mantendo os autores da ação, que já inclusive tiveram vitória e foram anulados o processo, acredito que quer ser uma questão, uma decisão salomônica. Eu acompanho Vossa Excelência desses logo. Desembargador Carlos. Senhor presidente, eu fiquei em dúvida com o que o advogado mencionou na sustentação oral, entendi perfeitamente, desembargador Antônio, mas uma das dúvidas, e aqui eu não vou ficar tirando dúvida com o advogado, porque eu prefiro pedir vista e nos autos ver, até porque se trata de um cumprimento provisório de sentença. E, segundo o advogado, o recurso não foi recebido. Ou seja, então, por que é provisório ainda e não é definitivo? Se assim não é mais provisório, é definitivo. Realmente, não tem nem que ter agravo, não tem que ter nada. É cumprimento de sentença e pronto. Ponto. Né? Esse agravo aqui perderia até objeto, cumprimento provisório, perderia tudo o objeto, não teria mais. Vai cumprir a decisão que foi tomada pela Câmara, transitada em julgado, segundo o advogado expôs na sua sustentação oral. Mas eu quero olhar melhor, então eu peço vista, senhor presidente. Nesse caso, embora tenha concordado com a relatora do voto dela, o Vossa Excelência pediu vista, levantou tais questões, eu vou aguardar, só ponderando o seguinte: o que eu entendi que o processo foi anulado. Isso, desembargador. A estaca zero, ou seja... Isso. Porque o cônjuge... A gente já voltou. Então, voltou a estaca zero, nós não temos ainda uma sentença de mérito. Isso, caso. Mas tem que voltar ao estado quo ante. E muito embora tenha sido anulado, o desembargador Antônio está mantendo na posse o autor da reivindicatória. Mas ele entrou em 2018, Excelência. Mas Vossa Excelência vai eu vou manter meu pedido. Não, eu vou manter meu pedido de vista, mas acho que agora eu entendi o que está se pretendendo, entendeu? Eu estou pensando, pelo que eu entendi, olha, transitou em julgado, eu tenho uma sentença e pronto, acabou-se. Não existe sentença, foi anulada. Foi anulada, mas vamos ver o seu voto. Eu vou aguardar o seu voto. O desembargador Antônio também
essa Câmara sempre... Claro, Excelência. Tanto que não transitou em julgado, que eu estou dizendo, que foi para a técnica, por uma questão apenas de direito quanto a variedade. Excelência, só por uma... Mas se anulou, não tem que voltar a parte do Estado. Desculpa, mas a parte do Estado de 2003 a 2018. Se anulou, não tem que voltar ao status quo ante? Se anulou, não tem que voltar ao status quo ante? É quadrangular. O RESP é intempestivo. Foi anunciado o resultado. O reivindicatório o governo o Carlos pediu vista e o Pervogal aguarda. Tá certo. Então tá, vamos para frente. Obrigado, doutor. Até a próxima. Agora, o doutor Bruno Reich é advogado da parte dos apelados, o senador Carlos é o relator, e é o processo 9 da pauta, e o doutor Bruno Reich deverá fazer a sustentação oral. Doutor Bruno, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Boa tarde. Então, você pode começar a falar para nos convencer. Senhor presidente, do prazo regimental. Deixa eu já antecipar para o doutor. Ele é advogado Bruno, dos apelados. Isso, deixa eu antecipar para ele, que assim já vai no ponto certo e não tem problema. Eu estou mantendo a condenação, doutor Bruno, certo? Eu só estou reduzindo o valor da condenação. Estou mantendo a sentença só quanto à condenação que eu estou reduzindo, certo? Se o senhor concordar, dispensar a sustentação, se não, tem a palavra. O senhor está reduzindo de 9 para 5, né? Isso, exato. Para cada parte. Tem parecer, né, Excelência? Então, tem parecer nesse caso? Não. Tem. É maior, né? Atraso de voo, não é? Tem, não, 4682? O parecer aqui é pelo provimento parcial. Certo? Nesse caso, mas tem menor? Que parecer. Mas não é todo mundo maior aqui? É o pai, a mãe e o filho. Certo? Tem o menor. Os 3 entraram em ação, certo? Palavra do doutor Bruno. Se o senhor não estiver de acordo, o senhor sustenta. Se estiver de acordo... Por gentileza, Excelência, eu gostaria de sustentar, eu prometo que serei breve. Pois não, mas é o direito seu. Okay. Sim, pode ir, não. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os outros julgadores, a ilustríssima procuradora. Nobres julgadores, a ação é de fácil compreensão. É um cancelamento aéreo que acarretou no dia 26 de janeiro de 2019, ou seja, antes do período aí pandêmico que estamos passando, onde os apelados, que são uma família composta por o senhor Paulo, a senhora Georgia e a menor Mariana, estavam aguardando para retornar para Cuiabá de um voo de Fortaleza. O voo, ele iria partir no período noturno aí, por volta das 19 horas, com o horário de chegada por volta das 11h40 da noite, aqui em Cuiabá. Contudo, devido ao cancelamento aéreo, eles, infelizmente, só puderam partir depois das 1h da manhã do dia 27 de janeiro. Ou seja, eles somente conseguiram chegar em Cuiabá por volta das 4h30 da manhã. Não é difícil mensurar a angústia, aflição e sofrimento que todos esses consumidores passaram estando lá no aeroporto de Fortaleza sem nenhum tipo de assistência. Eu gostaria de destacar sempre, nenhum tipo de assistência. Não foi oferecido alimentação, não foi oferecido um copo de água, não foi oferecido nenhum meio de contato, ou seja, fornecido uma senha Wi-Fi ou qualquer similar que seja. Não foi oferecido nenhum espaço para que eles pudessem aguardar todo esse período, sem contar que todo esse momento eles permaneceram sem nenhuma posição. Eles somente vieram a saber que horário que eles iriam partir por volta da 00h30. Tudo isso, toda essa situação envolvendo uma família humilde, porém batalhadora, que tem os seus compromissos profissionais assim, que devem ser seguidos à risca, não podendo se ausentar de nenhum compromisso, isso prejudicou demais toda essa família. Dessa forma,
o juízo de primeiro grau da 7ª Vara Civil aqui da capital reconheceu o dano moral sofrido pelos autores e condenou a companhia aérea a indenizar cada um deles a R$ 9.980, que na época foi sugerido o valor de 10 salários mínimos, por isso esse valor meio quebrado. Então, e resignada com tal decisão, a companhia aérea ingressou com a presente apelação, argumentando que o dano moral deveria ser afastado, tendo em vista o alto tráfego aéreo, que já destaco de antemão, não há nenhuma comprovação juntada pela companhia aérea, bem como o pedido de redução do quanto, tendo em vista que havia sido comprovado. Contudo, nobres julgadores, nós temos que nos atentar aqui, não existe nenhuma dificuldade em imaginar a situação que os consumidores passaram, e bem como não há nenhuma dúvida quanto ao sofrimento e angústia de permanecer sentado no aeroporto aguardando pelo seu voo com uma criança de 13 anos, que tem as suas necessidades, onde as pessoas querem tomar banho, comer, tomar água, e mesmo assim não tinham essa possibilidade. Dessa forma, visando ainda mais o tríplice papel do dano moral, vejo que a redução do quantum não é a melhor medida a ser aplicada, tendo em vista que, dia após dia, o que vemos na prática, sendo advogado, ou até mesmo operadores do direito no cenário geral, é que as demandas contra as companhias aéreas só vêm aumentando, nobres julgadores. Dessa forma, eu acredito que, pelo menos a função de repressão, né, de penalidade do dano moral junto a essas empresas, para que elas não continuem com esse serviço falho, é necessário que a indenização seja mantida no padrão elencado pelo douto juiz da 7ª Vara Civil. Dessa forma, finalizo minha sustentação oral, agradeço a oportunidade e peço gentilmente que o recurso da apelante Gol Linhas Aéreas seja improvido. Pois não, mas eu quero até ler o voto, né? Já podemos votar? Tem o parecer. Parecer ratifica? Tem o parecer. Eu mantenho, excelência, reduzindo para valor. Então, ratificado o parecer, Rodrigo Carlos. Senhor presidente, eu estou mantendo a sentença, como já distribuí o voto, já falei, não houve cancelamento de voo nenhum com a devida vênia, houve um atraso de 4 horas. O voo era para chegar 1 da manhã, à meia-noite, chegou às 4 da manhã. Essa é a questão. A parte colocou o pedido de indenização, até como hoje é obrigatório, pediu que fosse em 10 salários mínimos, que na época era de R$ 998. E o juiz condenou conforme foi pedido, R$ 9.980 para cada um. Ou seja, quase 30 mil, né, para a família. E o engraçado é que o juiz citou uma jurisprudência na sentença para justificar o voto dele de condenação de R$ 2.000. Ele está na sentença, uma condenação de R$ 2.000. E ele condena 9 mil em 10 salários mínimos. Eu estou mantendo uma dúvida que nós temos fixado, não tem nem debate mais quanto a isso. E estou reduzindo, até em consonância com o parecer ministerial, para R$ 5.000. E dá R$ 5.000 para cada um, certo? Como foi a condenação lá. E R$ 15.000 para os 3 membros da família. Como estou votando, senhor presidente? Senador Antônio. Eu estou de acordo, excelência. Eu também estou de acordo, e até eu sou um ferrenho legalista e de que o dano moral deve ser conduído. Só que o nosso sistema, como o doutor Bianchini já defendia há muito tempo, o dano moral acaba compondo custos da empresa, porque vai para a empresa joga isso nos custos, acaba até aumentando os valores das passagens, da composição de custos, porque não é o responsável, o gerente, o diretor, ou a pessoa que atrasou. E segundo aspecto, há uma dor moral, sim, um constrangimento, e de atraso de 4 horas. Até pela não atenção com os passageiros, porque quem viaja
sabe que aeronaves atrasam por função de congestionamento do aeroporto. É comum, até nos Estados Unidos, que é o país mais rígido no dano moral, eu já fiquei 3, 4 horas no aeroporto aguardando reposicionamento da aeronave do pátio, uma série de coisas. Mas aqui, no caso, há um grau mínimo, sim, de dano moral, por conta do descaso com o passageiro enquanto aguarda o atraso. O atraso poderia até ser justificado, poderia até ser motivado, digamos assim. Mas, mesmo assim, a empresa teria que cuidar dos seus clientes, dar atenção. E como o senador Carlos disse, embora são 3 pessoas, mas é uma composição familiar. E eu acredito que 15 mil reais, nessas nossas decisões, tem ficado em torno de 9, 10 mil reais. E aqui são 3 pessoas, sim, mas é uma composição familiar e é um ato só. Ficaram ali, então a companhia está sofrendo esse reflexo. Eu, quando li o voto do Maduro Carlos, inicialmente até falei, 9 mil tá bom, mas 9 mil aí são 3. Então, nesse aspecto, eu adiro ao voto do Maduro Carlos, eu concordo com o voto do Maduro Carlos, em razão de que houve um dano moral advindo da não atenção com os passageiros para que as empresas passem a adotar um procedimento diferente quando ocorrer qualquer atraso, dando satisfação, seja verbal, a atenção aos passageiros e até, se for o caso, alimento ou outros meios para o conforto dos passageiros. Então, eu acompanho o relator, ficando, então, a decisão à unanimidade e recurso parcialmente provido. Muito obrigado, doutor. Tá. Agradeço. Boa tarde, bom trabalho a todos. Bom, então, nós não temos, acredito eu, mais nenhum processo para votar nesta quarta-feira. Então... Não, desembargador, esgotou a prova. Damos a sessão encerrada, agradecendo a presença de todos, das procuradoras, advogados, pares, serventuários, servidores, e espero estarmos juntos na próxima quarta-feira, virtualmente. E na